Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula remota, sou a professora Edna. A nossa aula de hoje serão ofertados os alunos do 6º ano e os alunos da 3ª fase, modalidade EJA. A gente vai dar continuidade ao assunto da aula anterior, que o professor deu para vocês falando sobre a questão da Grécia, certo? Só que hoje a gente vai falar sobre filosofias helenísticas. E antes, da gente falar sobre essas filosofias, aliás, helenísticas, a gente precisa compreender, e o que foi como foi que se chegou a todo esse processo, filosófico. Na época, o rei, aí que vocês estão observando a imagem dele, Alexandre o Grande, que era considerado assim na Grécia, ele conquistou a Grécia, o Egito e o Oriente Médio. E aí ele constituiu um verdadeiro império intercontinental. E foi a partir daí que se deu início ao período helenístico. Vamos acompanhar aí, vamos conhecer aí, relembrar, na realidade, Assim, a filosofia antiga, ela passou por grandes transformações. Aristóteles, o último grande filósofo do período sistemático, ele havia morrido, A gente sabe que César foi aluno de Aristóteles, Então, ele aprendeu muito, com esse grande filósofo. E a partir daí, depois dele, se formou-se uma série de correntes filosóficas que as quais, nós iremos aprofundar, certo? É um pouquinho complexo, mas prestando atenção a gente vai entender. Vamos lá. É o período da história da Grécia Antiga e parte do Oriente Médio, que vai de 336 a.C., do início do reinado de Alexandre, o Grande da Macedônia, até 30 a.C., a anexação do Egito e o último reino helenístico por Roma. Alexandre o Grande deu continuidade à política de expansão territorial do seu pai, Filipe II. O Império Macedônico, no período de Alexandre, atingiu seu ponto máximo de conquistas territoriais. Abrangeu a Grécia, no nordeste da África, Mesopotâmia, Anatólia, até o rio Indo, na Índia. Portanto, gregos, persas, assírios, índios foram conquistadas pelos macedônicos. E a partir daí, a gente vai perceber, vai entender um pouquinho, essas filosofias helenísticas. A gente vê aí, o filósofo, que a gente acabou de falar sobre ele, que é Aristóteles. O último grande filósofo do período sistemático, onde ele tinha morrido. Depois disso, se formou-se essa série de correntes filosóficas divergentes, conhecida como helenistas. Antes de falarmos de cada vertente dessas correntes, é necessário que elas tenham, que a gente compreenda, o que na verdade elas tinham em comum, certo? O que elas tinham em comum é a preocupação, era totalmente voltada, para a questão étnica. Isso era o que elas tinham em comum, certo? Essas vertentes filosóficas, elas são voltadas para a questão de conduta e da ação humana. E a partir daí, a gente vai entender cada uma delas. Epicurismo. Epicurismo é o prazer e a dor. Mas o que seria isso? Para o epicurismo, o homem vive dividido entre duas possibilidades básicas: o prazer e a dor. A sua felicidade, assim, consiste em obter o maior prazer e a menor dor possível. Mas como entender isso? Como se chegar a isso, Porém, pessoal,
Isso não significa que o epicurismo seja como donismo, ou seja, uma busca desesfreada pelo prazer, certo? Tem que haver aí um controle e uma moderação, um equilíbrio, tipo um equilíbrio. Dores passageiras que geram prazeres enormes. Um exemplo disso, estudar para passar no vestibular, ou estudar para passar para uma fase, para ganhar uma bolsa de estudo, né? Vai gerar dores, né? Porque você vai ter que estar ali preso, né? Aquelas obrigações, mas pode gerar prazeres enormes, certo? E eu vou dar um exemplo, né? Não para os alunos do sexto, mas da terceira fase EJA, né? Prazeres intensos que causam dores maiores. Um exemplo disso, beber e ficar de ressaca, né? No momento lá, tá sentindo aquele prazer intenso, mas no outro dia, ao acordar, né, ele vai amanhecer com ressaca, ele vai sentir dores, né? No contexto assim, ele vai sofrer por ter exagerado em obter aquele prazer. Ou seja, a busca pelo prazer e a fuga da dor tem que ser totalmente moderada e equilibrada. O que é que ele quer dizer com isso? Não se pode, né? E nem se deve ser impulsivo e irracional. A gente tem que ser moderado em tudo que a gente faz. Vamos lá. Mais uma fase aí da filosofia, certo? Estoicismo. É a felicidade humana. O que é que a gente vai ver sobre isso aí, ó? A felicidade humana, né? Ela consiste na ataraxia. O que é isso? Ataraxia. A tranquilidade da alma. Mas o que quer dizer isso? Ou seja, não ainda como a apatia, né, que é a ausência das perturbações, mas o fato de se guiar pela razão. A grande meta da filosofia histórica é alcançada segundo Zeno, que era o fundador da escola, né? E a partir do momento que o homem ele reconhece que há uma razão universal, né? Essa razão universal que muitas vezes, né, é voltada para a questão divina, que rege e que conduz o mundo. Ao reconhecer que o mundo é mantido pela razão, o ser humano percebe que a realidade tem uma estrutura lógica, ao qual o homem pode ser feliz e precisa se vincular, certo? Então aí ele vai o quê? Vai guiar-se pela razão universal e divina. Vamos conhecer mais uma. Ceticismo. A tranquilidade da alma e o abandono de convicções. Para o ceticismo, a ataraxia, que é a tranquilidade da alma, é obtida através da superação do juízo e do abandono de toda e qualquer convicção. Para o cético, tudo é duvidoso, é questionável, e não se pode ter certeza de coisas nenhuma. Assim, as crianças convictas e firmes, seja no otonismo, ou na razão universal, ou em qualquer outra coisa, mais do que satisfação, isso vai gerar dor. Tudo é duvidoso e questionável. A felicidade, portanto, não se encontra quando abraçamos uma visão de mundo específica, mas sim quando percebemos a relatividade de todas as crenças e suspendemos o juízo, ou seja, a convicção a respeito de tudo. A gente falou no comecinho da questão, né, de respeito, né, de ter esse respeito étnico e ter ética acima de tudo, né? Vamos para conhecer mais uma. O cinismo. Autarquia ou, né, o autodomínio. Que é isso? É a autossuficiência, né? Porém, isso só se torna possível quando
a gente tem uma vida totalmente dedicada às práticas filosóficas. Quando vocês estiverem no 7º, 8º ano, vocês vão estudar muito sobre os grandes filósofos, né? Que a filosofia ela ajuda muito a desenvolver o pensamento, né? E hoje tudo é baseado em cima, né, das ideias desses grandes filósofos, né? Se a gente for parar para olhar todos os períodos de rebeliões, né, a gente vai entender um pouco que as práticas filosóficas daqueles grandes filósofos foram colocadas em práticas e aí o povo começou a acordar e começou a ver o mundo de outra forma. Então a filosofia, né, ela é importantíssima para o desenvolvimento da vida, principalmente da gente estudante, certo? Nós estudantes, nós professores, né, nós precisamos muito dessas ideias e colocá-las um pouco em prática, para que a gente possa compreender o mundo, né? Não só o mundo, mas as pessoas. Então, a vida, essa autarquia, né? O autodomínio, né? Isso só acontece quando a gente tem uma vida totalmente, né? Ela dedicada à prática filosófica, certo? Então, essas práticas filosóficas, né? Um rompimento radical com os padrões morais e sociais, que foi justamente o que já aconteceu em épocas atrás, né? Que é estabelecido. Esses pensamentos viviam de maneira totalmente fora dos padrões, né, sociais. E a gente vai conhecer Diógenes, né? Diógenes é o mais famoso membro da escola, né? E ele morava, até tem aí o barril, né? Ele morava em um barril e andava pelas ruas dizendo que estava à procura de um único homem honesto. Porque ele acreditava que para se ter ética, né? Para se ter ética, era necessário agir conforme os instintos. Ou seja, se eu tenho ética, eu vou ter princípios, né? Eu vou ter como apresentar à sociedade ideias, né? E como colocar essas práticas filosóficas nessa sociedade. Então, agir conforme os instintos por esses comportamentos, né? E ele era totalmente rebelde. E aí, tais filósofos foram comparados, né, nessa época aí, até como cães, né? Como pessoas, né, irracionais, certo? E aí, por último, nós vamos ver o neoplatonismo, que é a união com o divino, certo? Essa ideia aí filosófica, né, ela vai falar sobre que a felicidade dela só se dá através de uma união com Deus, com o divino, né, certo? É a ideia do bem, Deus ou o uno. Mas vamos aprofundar um pouquinho isso aí, né? A felicidade, ela se dá através de uma união com o divino, tratando de uma filosofia essencialmente mística e espiritual. Nessa busca mística, os neoplatônicos, eles tomavam como referência o pensamento de Platão, o qual, né, eles procuravam aprofundar e reinterpretar, certo? Reinterpretar essas ideias do divino, que era uma realidade, né, unida pela suprema divindade. Em seu pensamento, a ideia do bem e a essência suprema do mundo das ideias platônicas era identificar como Deus, ou como eles falavam, né, uno, né, era a fonte de tudo que há. Assim, toda a realidade dessa supremância divina, a qual o homem não poderia deixar jamais de compreender, e a qual, né, ele não agiria pela razão, mas sim por unir, né, tanto o conhecimento como o direito místico, certo? Então, os neoplatônicos, né, eles falavam muito da questão da união com o divino, certo? Bom, pessoal,
O nosso conteúdo foi dividido, certo? Então fica uma aula curta, mas eu espero que vocês assistam a aula com atenção, né? Pesquisem sobre essas questões filosóficas aí, certo? E levem para a vida de vocês um pouco disso, certo? Converse com os professores de história, uma boa aula, a atividade será postada juntamente com os slides.